Quem está cansado de sofrer? Não precisa levantar a mão não. Mas quem está cansado, fala assim, ó, tem vezes que você não aguenta mais, chega. Estou cansado. Cansado dessa política do país. Cansado dessa roubalheira. Cansado da falta de segurança. Cansado da promiscuidade que a gente olha por aí. Cansado de tanta luta. Parece que é luta atrás de luta. Cansado, parece que a gente está sempre perdendo. Que nem o time do Corinthians. Estou cansado. Estou cansado, só toma chocolate. Estou cansado de receber mensagem. Fiquei tão feliz essa semana, estava quase cansado. Quarta-feira eu recebi tanta mensagem, achei que era de amor e carinho. Meu celular não parava. Mas às vezes a gente está assim, né? Parece que é que nem quando, não sei se você já tomou caldo na praia. Santista, eu sou de Santos, né? Então às vezes vai, vou tentar lá na onda e o esquema de onda é por série. Quando entra uma série, é uma atrás da outra. E às vezes parece que é assim, você está ali tomando um caldo, você é levado pela onda, e quando você às vezes encosta o chão, você dá aquele empurrão para cima, e quando você sai da água e vai respirar, vem outra, e aí vai de novo, e aí quando você sai, vem outra, enquanto não acabar a série, você fica, às vezes parece que a vida é assim, parece que é uma luta atrás da outra, tribulação em cima de tribulação, prova em cima de prova, dificuldade em cima de dificuldade, problema em cima de problema. Se você se sente assim nessa noite, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Se você não se sente assim nessa noite, você vai abrir também, porque você vai aprender para um dia falar para alguém. Olha lá. Mas 2 Coríntios capítulo 4, você pode abrir aí, porque a carta de 2 Coríntios é muito interessante. 2 Coríntios é uma carta de defesa do apostolado do apóstolo Paulo. As pessoas ali, vários falsos mestres tinham se infiltrado na igreja. Eles tinham disseminado um monte de heresia e questionavam a autoridade de Paulo. Eles falavam que o que Paulo ensinava, o que o Paulo pregava não era para ser levado em crédito, inclusive colocando a segurança do apóstolo Paulo em risco. Se você lembrar da história do apóstolo Paulo, você vai lembrar quantas vezes ele apanhou, saiu fugido, foi preso, foi apedrejado. Paulo sofria por pregar o evangelho. Em Corinto estava acontecendo isso também. Por isso Paulo escreve uma carta advertindo aquela turma por conta dos falsos mestres que tinham entrado na igreja, exortando aquela turma a permanecerem firmes, mas também é uma carta de consolo, de incentivo, para eles permanecerem firmes diante de tantos sofrimentos, diante de tantas perseguições, diante de tantas tribulações, diante de lutas diversas. Se você olhar o primeiro capítulo, ele já vai mostrar um pouco do propósito, porque no primeiro versículo de 2 Coríntios, ele já diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Em algumas ele se auto-intitula de Paulo, servo de Cristo Jesus, Paulo, servo de vocês. Aqui ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. A partir do versículo 3 ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Paulo já no primeiro capítulo de 2 Coríntios, ele já vai trazer um propósito da carta, ele já vai mostrar qual era a razão dessa carta, dizendo assim, vocês estão sofrendo perseguição, dificuldade, luta, embate interno, divisão, toda doideira, promiscuidade, tinha tudo na igreja de Corinto. Mas ele escreve essa carta ao mesmo tempo dizendo, permaneçam firmes, porque dá para passar por essa tribulação de uma maneira boa, dá para enfrentar tudo isso, entendendo aquilo que Deus quer fazer conosco, e é esse o objetivo da nossa mensagem.
No capítulo 4, eu quero ler com vocês o versículo 16, 17 e o 18. E eu quero destrinchar esses 3 versículos. 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando eu olho para esses 3 versículos, eu vejo, e é claro, aqui a gente pode olhar, você pode observar, são 3 contrastes que aparecem em cada um deles, um em cada, né? Um no 16, um no 17 e um no 18. Então essa mensagem é sobre isso, os contrastes da vida cristã. Porque quando ele olha e ele vai falar sobre a questão da tribulação, a questão não está na tribulação, a questão não está naquilo que temos passado, mas a questão está na sua visão, no seu foco. Como que você enxerga tudo isso? Como que você tem enxergado tudo isso? Quando nós olhamos para o versículo 16, é muito claro esses 3 versículos. No versículo 16 você pode perceber aí, ele faz o contraste entre o homem exterior desgastado versus o homem interior renovado. No versículo 17 ele vai dizer sobre as tribulações leves e momentâneas versus a glória pesada e eterna. E no versículo 18 ele vai falar sobre o foco no visível ou o foco no que ainda não se vê. E aí eu vou usar de propósito essa expressão, no que ainda não se vê, porque não é o foco no visível versus o invisível, e a gente vai entender isso. Mas antes de olhar para cada um desses contrastes, antes de olhar para essa exposição destes 3 versículos, eu queria olhar com vocês o porquê, a base. Como que Paulo poderia ter um ânimo renovado diante de tanta tribulação? Como que Paulo poderia pregar sobre isso, incentivar os irmãos de Corinto, outras igrejas, porque naquela época as cartas eram circulares, né? Ao mesmo tempo que ele mandava carta para uma igreja, eles espalhavam essa carta para as outras igrejas. Como que ele poderia ensinar e pregar sobre isso com tanta convicção, diante de tantos problemas, diante de tanta perseguição, tanta luta, tanta dificuldade, com a sua própria vida em risco? Como que ele poderia ter todo esse ânimo, tamanha fé? E quando eu olho, eu vejo o versículo 14 e o versículo 15 como essa base. Porque no versículo 14 ele diz assim: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. A base para ele entender tudo isso era, primeiro, esperança na ressurreição. Ele tinha esperança na ressurreição, por isso que ele podia enfrentar as tribulações dessa época, que é passageira, que é momentânea, que é leve, que é literalmente como peregrinos e forasteiros na terra, como ele mesmo diz. Ele tinha esperança que a nossa vida não acaba aqui. Ele tinha esperança que a nossa vida não é só essa. Ele tinha esperança que aqui é só de passagem. Essa era a esperança de Paulo. Ele tinha esperança na ressurreição, ele tinha esperança na eternidade, ele tinha esperança numa vida que ainda viria e que é muito melhor do que essa. Por isso ele poderia passar isso aqui com ânimo, com fé, com esperança, porque ele sabe que Jesus em breve voltará. E está vindo rápido, Jesus em breve voltará. E a esperança, o foco dele não é nessa terra, mas é na ressurreição. Por isso que ele pode pregar isso que a gente vai tentar explicar hoje. Mas no versículo 15 ele fala assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Não só ele tinha esperança na ressurreição, mas ele tinha esperança no fim do sofrimento.
através dessa graça que tem salvado muitas pessoas, é a graça que nos salvou, e a graça que nos salvou garantiu a nossa eternidade. Por isso, tudo isso vai passar. Ele tinha esperança que o seu sofrimento vai acabar. E aqui é uma palavra para você, que de repente se sentiu cansado, que se sente esgotado, que sente que é tribulação atrás de tribulação, problema atrás de problema, sofrimento atrás de sofrimento. A esperança na ressurreição e a esperança que tudo isso vai passar. Tem um fim. E a graça de Deus que nos salvou, que nos resgatou, que nos comprou, é a garantia dessa vida eterna. Vai passar. Aguenta. Vai passar. Agora, como que Paulo então, e aí eu quero entrar nos 3 contrastes, nos 3 versículos, como que Paulo encarava tudo isso, e como que ele podia ter tanto ânimo, tanta fé, tanta esperança, tanta alegria no meio de sofrimento. Versículo 16 então fala sobre esse contraste do homem exterior desgastado ante o homem interior renovado. Versículo 16 fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados. A ideia é, por que Paulo tinha tanto ânimo? Por que Paulo tinha tanta fé? Por que Paulo continuava a fazer mesmo com tantos problemas, obstáculos, perseguições? Justamente porque ele entendia que as adversidades que ele enfrentava renovavam o interior dele, que as adversidades que ele enfrentava amadurecia o interior dele. As adversidades, obstáculos, perseguições que ele enfrentava fazia o homem espiritual que tinha dentro dele crescer, amadurecer cada vez mais. Essa era a ideia. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve no final lá depois de Hebreus, também entende isso. Por isso que Tiago escreve no primeiro capítulo: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vos torneis perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando você entende que a tua tribulação, a tua provação produz perseverança, e essa perseverança, tendo ação completa, produz em você um caráter aprovado, um caráter perfeito, íntegro, em nada deficiente. Quando eu olho para esses 3 adjetivos, eu penso: quem é perfeito, quem é totalmente íntegro, quem é nada deficiente? É só Jesus. As nossas tribulações podem produzir em nós um caráter aprovado. Por isso que Paulo tinha ânimo, porque ele tinha entendido isso. Ele entendia que tinha algo judiando do seu exterior. Ele olhava para o seu exterior e ele via que a coisa estava meio acabada. Que nem eu quando olho para o espelho. Eu olho para o espelho e vejo que a coisa está meio acabada. Ainda mais de uns tempos para cá, o pessoal tem falado muito do meu cabelo branco. Eu não sei porquê, qualquer foto, não posso mais postar. Eu vou postar a foto um dia, eu vou pintar meu cabelo no como é que fala? Ô meu amor, como é que é as Photoshop, isso aí, ó. Eu vou botar meu cabelo branco, porque eu boto uma foto e só escrevem para mim: tá nevando. Não sei porquê. Mas o fato é que a gente olha, às vezes a gente olha para o exterior e a gente vê que a gente está acabando um pouquinho. A gente vê que o negócio nós estamos mais cansados, a gente não tem mais o mesmo ritmo de antigamente. E ainda mais naquela época, imagina, com tanta dificuldade, com tanta perseguição, com pouco sono, com tanto problema. Mas por que ele avançava? Por que ele mantinha um ânimo? Por que ele continuava? Porque ele entendia que no seu interior, cada vez que ele se desgastava no exterior, ele era renovado no interior. E quando Paulo fala no interior, isso aqui é interessante a gente colocar, ele não está dizendo só nas emoções, porque às vezes até as nossas emoções vacilam. Às vezes estamos cansados, às vezes estamos desanimados. Ele não está falando só das emoções, dos sentimentos. Quando Paulo fala de interior, ele está falando do homem espiritual que habita dentro de cada um de nós. Quando você aceita a Cristo e esse homem espiritual renasce, quando Deus nos traz a vida novamente, é esse homem e mulher espiritual que Paulo está dizendo. Porque às vezes mesmo diante das tribulações, nós nos desanimamos, nós cansamos. E por isso que ele fala: gente, não desanime, porque enquanto o seu homem exterior, tudo que é dessa terra, desse mundo caído,
desse ser pecaminoso que foi contaminado com o pecado, que temos a natureza depravada, mas enquanto a gente passa a tribulação, a gente pode perceber que o homem interior é renovado. No seu espírito você pode ser renovado, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de tanto problema, mesmo diante de tanto cansaço. Eu fico lembrando, e eu estava lembrando, preparando essa mensagem nas voltas dos nossos retiros do Vida Vitoriosa. E quando eu entrei, comecei a trabalhar no Retiro Vida Vitoriosa, eu ainda trabalhava numa agência de publicidade. E aí cada final de semana era, porque a gente preparava esse retiro por um mês, né, com oração, organização e tudo mais. E é um retiro muito intenso, né? A gente sai sexta-feira daqui e volta no domingo à noite. E eu falava para o pessoal que trabalha, ó, vamos lá gente, ânimo, liga o botão no piloto automático, porque agora a gente para só no domingo à noite. Nós somos os primeiros a acordar, os últimos a dormir, e quando todos os encontristas, né, o pessoal vai dormir, a gente ainda vai para a nossa reunião, e depois a gente vai para a sala de oração, para interceder por todo mundo. É muito cansativo, é muito desgastante. E eu lembro que eu chegava no domingo à noite, e eu tinha que estar na segunda-feira de manhã, 8h30 da manhã no trabalho. E aí chegava 8h30, estava lá na agência de publicidade, um corpo, praticamente um zumbi. Chegava lá, e aí o pessoal já olhava e já falava assim, né? Você foi para aquele retiro, né? Já percebia que eu estava acabado. Eu falava que na segunda-feira, quando eu voltava, eu dormia antes do Jornal Nacional. Na época eu podia assistir Jornal Nacional, né? Não tinha ainda cancelamento, Globo Lixo e tal, não sei o que lá. Na época a gente ainda assistia o Jornal Nacional, então eu lembro que eu ia dormir antes do Jornal Nacional. Eu capotava segunda-feira à noite. Mas o interessante é que mesmo acabado por fora, mesmo um zumbi com olheira, cansado do final de semana, por dentro meu coração estava saltitante. Por dentro, meu ânimo estava cheio de alegria, restaurado por tudo que Deus tinha feito, por cada experiência, por cada vida transformada, por cada testemunho, pelo culto de recepção que a gente fazia no domingo à noite aqui. Eu chegava por fora acabado, mas por dentro com ânimo para trabalhar mais uns 2-3 anos na obra de Deus, vendo o que Deus tinha condições de fazer, o que Deus tinha capacidade para fazer no meio de pessoas que abrem o seu coração para Ele. Essa é a questão. A questão, quando a gente entende que o nosso homem interior pode ser renovado, a gente se deixa gastar. Por isso que Paulo falava tanto isso. Eu me gasto e me deixarei gastar, porque o foco dele era outro. Ele sabia que ele olhava para aquilo que Deus podia fazer, mesmo diante das perseguições, e o que Deus estava trabalhando no interior dele, nesse homem espiritual, realizando uma obra no caráter dele. Por isso ele podia se manter animado. A questão é, por quem você trabalha? Por quem estamos trabalhando? Porque se você trabalhar na esperança de que você vai ser reconhecido, se você trabalhar para homens te olharem, se você trabalhar, você vai se frustrar. Fala assim, não estou meio que eu estou aqui cansado, tenho muito mais cabelo branco agora, estou desgastado, não tenho mais o mesmo ritmo, ninguém me olha, ninguém me olha. Não. A questão é, se você se desgasta, se você anda cansado, se você anda sobrecarregado, se você anda... Mas Paulo podia entender, eu estou fazendo tudo isso, mas o meu homem interior está sendo renovado. Porque eu estou pregando o Evangelho, porque eu estou trabalhando para o Senhor. Hoje em dia é muito fácil a gente ouvir isso. As pessoas que mudam de igreja, as pessoas que chegam e falam, pastor, eu quero ficar no meu cantinho. Porque o ministério cansa. Trabalhar com casais cansa. Trabalhar com pessoas em situação de rua cansa. Trabalhar com jovens e adolescentes cansa. E aí muitas vezes você não vê o resultado, você não vê aquele resultado tão esperado na hora. Você não vê, você vai lá e fala, atende, conversa, e a pessoa faz tudo o contrário do que você falou. E aí você fala, atende, conversa, e um dia a pessoa vira as costas e vai. Ou então a pessoa dá tudo certo, mas ela nem agradece, vai embora. E às vezes a gente não quer se cansar mais. Eu não quero me desgastar com isso. Eu não quero, é muito problema, é muita dificuldade, é muita tribulação. Queridos, Paulo mantinha o foco dele nesse homem interior que era renovado dia a dia. E por isso ele podia chegar ao final do dia, cansado, talvez com olheira, talvez com os cabelos brancos, mas pensar, Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no meu interior.
Versículo 17, ele vai trazer outro contraste, que ele vai falar da tribulação leve e momentânea, versus a glória eterna e pesada. É interessante que Paulo vem construindo isso durante toda a carta. Se você olha de novo comigo o capítulo 1, o versículo 5 do capítulo 1, ele vai falar sobre o sofrimento e tribulação. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Versículo 8 ele vai dizer: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha que forte isso. Ele fala para os irmãos que a perseguição que ele tinha, o sofrimento que ele passou na Ásia, foi insuportável na sua condição humana. No capítulo 4, a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É interessante que ele vai falando sobre isso. E por que ele vai desenvolvendo essa teologia do sofrimento? Porque quando a gente fala de tribulação leve e momentânea, eu não quero diminuir a tua dor, eu não quero minimizar o teu sofrimento. Se está doendo para você, isso que você está passando, se está doendo para você e a dor parece insuportável, é a tua dor. Então eu não quero chegar aqui de uma maneira negligente e falar assim: tua dor não é nada, tua tribulação é leve e momentânea, porque é leve. Não é essa a questão. Ele não está minimizando o sofrimento daquela turma. O que ele está querendo dizer é: gente, quem está falando é alguém que sabe o que é sofrer, é alguém que teve um sofrimento quase que insuportável. E se você lembrar, e aí acompanha comigo lá no final de 2 Coríntios, no capítulo 11, ele dá a lista do que ele já passou. Quem está ensinando, o apóstolo Paulo, quem ensina a igreja de Corinto, é alguém que tinha passado por lutas, dificuldades, obstáculos, perseguições, e por isso ele tinha autoridade para falar que a nossa tribulação aqui é leve e momentânea. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, vai dizer: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está dizendo que a nossa tribulação é leve e momentânea, não é alguém que está querendo diminuir o teu sofrimento, não é alguém que está querendo minimizar o teu sofrimento, mas é alguém que tem autoridade para dizer isso. A questão é, a que você compara? E aqui a ilustração do peso é muito útil para nós, porque o peso é algo relativo, depende do que você vai comparar. Se eu pegar e comparar 1 tonelada àquilo que eu levanto no CrossFit, eu não, né? Alguém não levanta um pouco mais do que eu, mas o que eu levanto no CrossFit, alguém mais forte, é muito, eu não consigo, não aguento. Mas se eu comparar 1 tonelada a um navio que leva 10.000 toneladas, é pouco. Então a questão do peso, quando Paulo usa a questão, é muito útil, porque assim,
Depende de onde você está comparando. Para quem que você está olhando? A quem que você está fazendo comparação do seu sofrimento? E ele usa a expressão que é de como um alvo de um corredor que ele tem que andar. Ele fica com o alvo fixo, faz a volta, e essa é a expressão que depois eu vou falar do que não se vê, mas é a ideia assim: qual é o alvo da sua vida? Quem você está comparando? A Renata me mostrou uma ilustração hoje que eu achei interessante, que tem a ver com essa questão. Porque quando Paulo compara a Jesus, em Romanos 8 ele vai dizer que toda a nossa tribulação, nosso sofrimento, não tem como comparar a glória que nos será revelada. A questão é, se você comparar o teu sofrimento só com a tua própria vida, querido, isso vai ser muito pesado. Se você olhar para o teu umbigo só e ver a tua tribulação, a tua dificuldade, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou passando, vai ser muito pesado. E quando a gente compara ainda com outras pessoas, é pior, porque sempre vai ter alguém que sofreu menos do que eu, sempre vai ter alguém que reagiu melhor do que eu, sempre vai ter alguém que parece que passou naquilo muito melhor do que eu, e isso me frustra ainda mais. O que Paulo está dizendo é: a gente precisa comparar a Jesus. E quando a gente olha por tudo que Jesus passou, por todo o seu sofrimento, quando ele compara a Jesus, fala: opa, aqui agora perdeu a comparação, eu posso ter ânimo. A Renata me mostrou essa ilustração, dizendo assim que num livro, que ela está fazendo o livro eu posso dar spoiler? Eu não vou dar spoiler não, é um curso que ela está fazendo da Universidade da Família, e numa das tarefas teve essa ilustração numa leitura que ela estava vendo. Tem aquele livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. E aí ele fala que ele estava num metrô de Nova York pela uma manhã. E ele olhando aquela cena, tinha de manhãzinha pessoas de olhos fechados, pessoas descansando, pessoas lendo, um silêncio, um ambiente de paz. Quando de repente entrou um homem com vários filhos, e mudou o ambiente, porque aqueles filhos começaram a gritar, a brigar, jogar os seus brinquedos no chão, e aquele homem simplesmente sentou e fechou os olhos. E aí ele fala que ele olhando para aquela cena e vendo aquelas crianças incomodando todo mundo e gritando, e incomodando o ambiente pela manhã, e aquele homem de olho fechado, sem fazer nada, e ele ficando ali angustiado e vendo até que ele não aguentou, e chegou no homem e falou assim: querido, você não está vendo que seus filhos estão, você pode fazer alguma coisa? E para o espanto dele, aquele homem como que desperta, acorda, e olha a cena como se pela primeira vez reparando nos seus filhos, e fala assim: me perdoa, é porque faz 1 hora que a mãe deles, minha esposa, faleceu no hospital, e eu ainda estou tentando entender o que está acontecendo, e acho que ainda não caiu a ficha deles. E aí o Covey fala que naquele momento muda tudo, porque a questão é quem ele está comparando. Muda tudo, porque se ele soubesse disso antes, ele poderia chegar no cara com compaixão e falar: posso te ajudar com alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? A questão é que quando você está olhando só para os teus problemas, você está só olhando para o teu umbigo, você está olhando só, você pensa assim: está demais, está pesado demais. Agora quando você olha e compara ao sofrimento de Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, como fala em Filipenses capítulo 2, mas esvaziou-se a si mesmo, e veio em forma humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz, que abriu mão da sua glória, e que sofreu injustamente, que sofreu sem ter feito nada, e foi até a morte, morte de cruz. Quando a gente compara o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, quando eu comparo, peso na balança, essa glória que é pesada demais, não tem como comparar. O meu sofrimento, por mais duro que seja, por mais dolorido que seja, ele se torna leve e momentâneo. Vai passar, querido. Diante da eternidade, diante da glória que há de ser revelada, vai passar. Essa luta acaba, essa luta tem data e hora para acabar. Aguenta, tenha ânimo, porque a glória do Senhor que há de ser revelada na sua vida, na minha vida, nessa história, é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente passe por aqui. A questão é: a quem você está comparando, ou o que você está comparando? Onde estão os seus olhos?
E aí por isso entra o versículo 18, o último contraste. Foco no que é visível versus o foco no que ainda não se vê. E aqui parece o que a gente chama de paradoxo. Paradoxo é uma aparente contradição, parece uma contradição, mas não é. Porque como que eu vou focar, ver, fixar os meus olhos no que não se vê? Lutero tinha uma frase semelhante a isso, que ele falava: ver para o invisível. Agora, por que eu uso de propósito a expressão, eu não estou usando o contraste visível versus o invisível? Porque Paulo também não usa. No original grego ele usa outra expressão, ele fala aquilo que não se vê. Ele fala não, ele coloca a negativa do ver. E mesmo assim não usa o ver na expressão do olhar. A palavra que ele usa, a ideia é justamente desse corredor que tem um alvo fixo e que ele tinha que olhar para uma coluna para fazer a volta e chegar no alvo final. Aonde estão fixados os teus olhos? É essa comparação. E se você perceber o versículo 18, ele vai trazer de volta a ideia: aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório. Paulo aqui, gente, ele não está querendo dizer na expressão de falar assim, como Platão, né, que fazia a separação. Ah não, então o que é espiritual, o que é do céu, o que é invisível, isso é o que a gente vai. Não é uma questão de ser alienado do sofrimento, não é isso. O que ele está querendo nos ensinar é aonde está o teu foco. Aonde está o teu foco? Porque se você olhar para as coisas dessa terra, se você achar que a tua segurança está na tua estabilidade, se você achar que a tua segurança está no teu poderio financeiro, se você achar que a tua segurança, a tua felicidade, a tua alegria está nas tuas conquistas, se a nossa esperança se resume somente a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso é versículo bíblico, Paulo. Se a nossa esperança está agarrada, alicerçada só naquilo que eu posso ver e tocar, se a minha esperança está alicerçada e arraigada só naquilo que eu posso ver, isso é muito pouco. É isso que Paulo quer dizer. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que não se vê, aquilo que há de ser revelado, essa glória que é pesada, mas que é eterna. Eu preciso olhar além das circunstâncias, eu preciso olhar além dos problemas, eu preciso enxergar aquilo que vai ser revelado depois. Olhos nenhum viu, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. A questão é, qual é o teu foco? Aonde você está enxergando? Onde você está colocando os seus olhos? E eu lembro de um jovem que uma vez chegou a mim, brabo, desesperado, falando assim: eu estou sendo humilhado na minha empresa, eu estou sendo perseguido pelo meu chefe, e eles me colocaram para trabalhar no almoxarifado, num lugar lá na garagem que não tinha janela, não tinha nada, e ele estava pensando em processar, pensando em fazer alguma coisa com assédio moral, ele estava revoltado. E a gente começou a conversar, e eu falei: cara, sobre luta, sofrimento, dificuldade, tribulação, eu falei: se você focar naquilo que se vê, se você focar naquilo que é a tua circunstância atual, se a gente olhar para a nossa circunstância, isso dá desânimo. Se eu olhar só para a minha circunstância, isso me frustra. Se eu olhar só para a minha circunstância, isso me tira as forças. Eu falei: você precisa focar naquilo que não se vê. Você vai começar a arrumar esse almoxarifado como se fosse para Jesus, porque Jesus está ali contigo. Então você vai varrer, ninguém está vendo, mas Jesus vai lá te visitar. Então você vai deixar aquele almoxarifado um brinco, porque é Jesus. Você não vê, mas Ele está ali, porque Ele prometeu isso. É isso que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E aí na primeira semana, na segunda semana, ele começou a chegar mais animado. Ele falou: Juba, está mudando o ânimo. Eu estou botando um louvor e eu estou arrumando aquilo, e o pessoal passa, olha, acha estranho. E ele falou que ele começou a animar com isso. Por quê? Porque ele mudou o foco. Ele parou de olhar para aquilo que se vê, para o chefe, para a circunstância, para a humilhação, para a tribulação, para a perseguição, e ele começou a olhar para aquilo que não se vê. E depois de um tempo ele chegou na igreja todo animado, porque surgiu uma vaga na empresa, e alguém chegou para ele e falou assim, do superior dele, falou: cara, você não quer
indicar o seu nome para aquela vaga? Porque olha o que você tem feito aqui, ninguém nunca fez isso aqui. E aí ele foi promovido e a coisa andou. Eu não estou dizendo que você precisa focar no que não se vê, que a sua vida vai andar. Não é uma mensagem triunfalista nem de prosperidade. Mas não é fato que se você coloca alguém num lugar que ninguém vê, sem janela, sem nada, e você passa, você percebe o cara servindo com alegria, trabalhando, limpando, porque não é para você, mas você não sabe, ele está fazendo para Jesus. O chefe vai pensar depois: opa, peraí, surgiu uma vaga lá, vamos botar esse camarada. Vamos botar esse camarada, porque esse camarada faz bem feito, porque esse camarada faz com excelência. É uma pequena ilustração para mostrar para a gente assim, ó, foca naquilo que não se vê. Foca naquilo que ainda não se vê, porque será revelado. Ainda não vê, não é porque nunca veremos, não, vai ser revelado. O que eu quero dizer é: eu não sei o que você tem passado, eu não sei a tua tribulação, eu não sei a tua dificuldade, mas Deus ainda vai revelar o propósito para tudo isso. Deus vai revelar qual é o propósito de tudo isso. E aí eu concluo voltando para o primeiro capítulo de 2 Coríntios, porque é exatamente o que ele fala a partir do versículo 4 no capítulo 1. Por que a gente está passando por tanta tribulação? Por que a gente está passando por tanta prova? Por que, Deus, tanta dificuldade? E ele diz assim: o que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Eu quero concluir dizendo que tudo isso que você tem passado deve servir para consolar outras pessoas. Tudo isso que você tem enfrentado vai te ajudar, vai te capacitar a ministrar. Ministério significa serviço, a servir outras pessoas. Você não está passando por isso à toa. Você não está passando por essa dificuldade, por esse problema à toa. Deus tem um propósito com tudo isso, e o propósito é de você amadurecer, do seu homem interior ser renovado, de você ter um ânimo e olhar para essa glória eterna que há de ser revelada, e você ministrar a outras pessoas com o mesmo consolo que você foi consolado, com o mesmo trabalhar de Deus na sua vida. Você vai ser um instrumento de Deus para consolar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. A mesma maneira que você foi consolado, você vai consolar. Essa é a ideia. Talvez você pense: mas eu não tenho maturidade para isso, eu não aprendi isso. Peça a Deus, essa é a noite. Você está com o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está entre nós. Peça para Ele, fala: Deus, eu preciso aprender as lições, eu quero ajudar outra pessoa, eu quero poder servir, eu quero poder ministrar. Ajuda, me amadureça, eu quero aprender essas lições para poder passar para frente o que eu aprendi, o que eu ensinei, o que eu posso ensinar com tudo isso. Eu não sei o que você tem passado, querido, eu não sei o que você tem sofrido, mas eu quero agora te convidar a se colocar de pé, chamar a equipe de louvor aqui à frente. E nós vamos cantar a última canção que eles cantaram no louvor: Descansarei. Se o trovão e o mar estão se erguendo sobre a tua vida, se a tempestade veio sobre a tua vida, eu quero trazer essa mensagem do apóstolo Paulo para dizer: descansa, descansa, olha para a glória eterna, compara com o sofrimento de Jesus e descansa, porque esse nosso sofrimento aqui é leve, momentâneo, vai passar, essa tribulação vai passar. Mas se você tem lutado com isso, se está sendo difícil para você, se essa tribulação, você fala, você está cansado, você parece que é insuportável, como o apóstolo Paulo fala do sofrimento dele na Ásia, é muito difícil, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui para frente que eu quero orar por você. Enquanto eles cantam essa última canção, se você quer receber uma oração, eu preciso aprender essas lições, eu quero ministrar,
Eu quero ajudar outras pessoas, mas está difícil, a luta está muito grande. Saia do seu lugar, eu quero orar por você. Te esconder, Ele quer te colocar debaixo das asas, Ele quer te proteger. Se você tem sentido essa dificuldade, sai do seu lugar, vem para debaixo das asas do Senhor, vem para essa proteção do Pai. Vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Canta forte agora, canta para sua alma ouvir. Aonde sua alma está segura? Canta para ela ouvir mesmo. Se firma no Senhor. Nos ensina a descansarmos no Senhor, Pai. Como nós precisamos disso. Como nós precisamos aprender a descansar em Ti, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos relâmpagos e trovões, mesmo diante das incertezas, da altura das ondas no mar. Nós queremos descansar no Senhor, nessa confiança de que a nossa tribulação aqui é leve e momentânea. Nos ajuda a olharmos para os locais corretos, a compararmos com o Senhor, porque daí fica tudo leve. Pai, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs aqui, que estão dizendo para o Senhor: Pai, nós precisamos de um renovo, nós precisamos de uma renovação interior. Pai, renova o espírito desses que estão aqui na frente, que eles possam entender que mesmo diante de tanta tribulação, o espírito pode ser renovado, o espírito pode ser renovado, amadurecido, em nome do Senhor Jesus, para que na medida que nós somos consolados, nós possamos também consolar outras pessoas. Pai, faz isso na nossa vida, faz isso na vida dos meus irmãos, é isso que eu te peço, para a honra e glória do Senhor, em nome de Cristo, amém e amém. Trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Pode aplaudir.